Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Enquanto estava cantando essa última canção, eu me lembrei de um testemunho. Eu já era, acho que adolescente, quando a minha mãe me relatou esse episódio. Quando eu nasci, eu quase morri. Até rimou, quando eu nasci, quase morri. Eu tive uma infecção intestinal, bebezinho, recém-nascido, muito, muito forte. E depois, como eu falei, anos à frente, talvez na minha adolescência, eu não me recordo, a minha mãe me relatou isso, eu nem sabia. E foi tão forte que quase ceifou a minha vida, mas o Senhor preservou a minha vida. E toda vez que eu canto essa canção, eu me lembro desse testemunho, que a minha vida é uma oferta no altar do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, é uma alegria estar aqui depois de uma semana agitada e cheia de desafios e cheia de lutas, mas também de vitória e de muita graça de Deus na nossa vida. Eu estou aqui novamente. Quero deixar uma benção de gratidão aos irmãos que estiveram conosco nesse final de semana, trabalhando. Nós tivemos ontem aqui a promoção do pastel, e foi assim um trabalho, foi suado, mas vencemos, amém? Graças a Deus, deu tudo certo e na realidade até superou a nossa expectativa, e eu quero com muita gratidão lembrar e agradecer aqueles que de maneira direta ou indireta trabalharam, nos ajudaram e serviram nesse evento. Também é uma alegria imensa receber aqui o meu amigo pastor Gerson, da Primeira Igreja Batista aqui em Três Lagoas. Uma salva de palmas, irmãos, para ele. Seja muito bem-vindo, viu? E lá tem uma placa, eu passei lá na frente, igreja centenária também, é isso? A Primeira Igreja Batista aqui em Três Lagoas, também centenária. Uma alegria recebê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Irmãos, eu quero também compartilhar com vocês, essa semana, como eu disse, foi uma semana difícil, uma semana agitada, e eu confesso para vocês, acho que já falei aqui em outras vezes, que eu não sempre procuro ouvir a voz do Espírito Santo, buscá-lo e ouvi-lo na direção que ele tem para a igreja. Então, você nunca vai me ver pegar a mensagem pronta, mensagem repetida, hora ou outra isso pode acontecer, mas eu sempre tenho procurado ser sensível à voz do Espírito e buscar nele, ouvir dele o que ele tem para falar conosco. E essa semana eu recebi, pode dar, esse é o tema que está aparecendo para você. Noé andava com Deus, e o texto bíblico está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos fazer leitura desse texto. Abre comigo, por gentileza, sua Bíblia. Livro de Gênesis, no capítulo 6, versos 9 em diante. E quando o Espírito Santo, pode dar mais um enter, quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração acerca desse tema, eu percebi que, na realidade, o Espírito Santo de Deus estava emitindo um alerta para nós. Um alerta e uma instrução de Deus para a igreja nessa geração. Então, certamente, muitas coisas estão aqui, muitos pontos estão relacionados. Talvez eu não consiga trabalhar, colocar todos. Eu vou selecionar aqui os mais, aqueles que estão mais em destaque, aquilo que ficou de maneira mais enfática no meu coração e que está no texto bíblico. Mas eu percebi que é um alerta de Deus e ao mesmo tempo uma instrução,
que Deus está trazendo para nós nesse tempo, nessa geração. Narrativa da criação, nós vamos ver um pouco disso no livro de Gênesis, logo no início, registra um mundo organizado e muito bem planejado por Deus. Mas nós vamos ver também que nesse mundo organizado e pleno, e muito bem planejado, e arquitetado e consumado por Deus, por causa da ambição dos primeiros representantes da humanidade, a história, ela foi afetada. Ela foi dividida entre antes e depois. Nós vamos falar um pouco disso. Gênesis capítulo 6, versos 9 em diante, na NVI foi registrado assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, com as suas mulheres, e as mulheres com sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Amém. Isso é o texto bíblico base aqui da nossa reflexão. E eu fiquei pensando nas particularidades fantásticas desse texto. Não dá para entrar em todas, mas uma delas que me chama a atenção é no projeto arquitetônico de Deus que ele descreve para Noé. Como exatamente a arca deveria ser feita. E eu fico pensando, que arca chique. Tinha 3 andares, irmãos. Dá para pensar numa coisa dessa? Dá para imaginar uma coisa dessa? Uma arca dessa proporção, com 3 andares, onde Noé, sua família e o casal de animais passariam um longo tempo, até que então o dilúvio tivesse fim, as águas começassem a baixar, e então eles pudessem sair da arca e repovoar a terra novamente, começar a história novamente. Como é fantástico. Eu fico pensando, como é fantástico os projetos de Deus, é ou não é? E quando nós lemos, estudamos a Bíblia, nós encontramos nela um cenário fascinante. Aliás, esse cenário ele precisa ser explorado por cada um de nós.
E nós encontramos aqui, nesse livro, histórias reais, repletas de acontecimentos, e que nos ajudam, queridos, a enxergar a realidade como ela é, e como ela se desenvolveu desde o início. Por isso, eu fiquei lembrando que toda história, para ser bem compreendida, precisa ser conhecida e explorada pelo começo. Não sei se você já teve a oportunidade, ou já aconteceu com você, de começar a assistir um filme ou um seriado pela metade. Já aconteceu com você? Qual que é a compreensão que a gente tem no final da história? É uma compreensão incompleta, não é? Ou talvez se você começou a ler um livro do meio para o fim, qual é a compreensão que nós temos? É uma compreensão vaga. Por isso que toda bela história, ela precisa ser conhecida e explorada pelo começo. Essa semana, no estudo bíblico, estava conversando com os irmãos, e um deles disse assim: pastor, me falaram para começar a ler a Bíblia do Novo Testamento. Eu falei: olha, ok, você pode começar a ler do Novo Testamento, sem problema nenhum, mas você está começando a história do meio para frente. Comece a ler lá do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai passando toda a história, vai acompanhando toda a história, até porque o Antigo Testamento é um pano de fundo para nós compreendermos a história fascinante que vai se revelar no Novo Testamento. É ou não é? E quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos explorá-la, irmãos. Conhecer a história do começo ao fim. E aí nós também lembramos que essa história, ela está em pleno desenvolvimento. Ela não terminou. E quando nós começamos a conhecer essa história, isso é fantástico. Nós descobrimos que ela é marcada e ela é construída pela presença e pela ação do Autor Supremo, que desde o início deixa claro para o homem as suas intenções e os seus propósitos. O início dessa história registra o Supremo Criador, o nosso Deus, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, criando os céus e a terra. E nós vemos na narrativa de Gênesis, que é muito importante e interessante, para nos dar uma boa compreensão de toda a história, que Deus vai formando a terra, que Deus, como supremo autor e criador de todas as coisas, Ele vai organizando essa terra de acordo com a sua vontade soberana. A terra, lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 20 em diante, aqueles que queiram abrir e acompanhar, fique à vontade. Nós vemos ali na narrativa que a terra, ela vai ganhando forma. Mas ela ganha também os recursos necessários, olha que interessante, para que todas as formas e diversidades de vida pudessem se desenvolver, pudessem se multiplicar e encher a terra. E quando eu lembro disso, irmãos, quando eu leio essa narrativa, eu me lembro que Deus planejou um mundo organizado e cheio de vida. Que o plano original de Deus, isso é maravilhoso. Inclusive nós, seres humanos, estávamos no ápice desse plano. Que Deus forma um mundo organizado, cheio de vida. E eu lembro da sublimidade de Deus na sua criatividade. Como o nosso Deus é criativo. Eu fico olhando as narrativas aqui da criação e fico tentando, irmãos, na minha imaginação limitada, vislumbrar na minha mente, na minha imaginação, toda essa história se desenrolando, se desenvolvendo, as formas de vida das mais diversas, as cores vibrantes, o canto dos animais, a exuberância das plantas, porque o nosso Deus é um Deus criativo.
É um Deus que do seu plano original, Ele arquiteta o mundo de uma maneira esplendorosa, de uma maneira fantástica. É ou não é? E aí, nós lembramos que no ápice dessa criação, estava eu e você, estávamos nós, os seres humanos, que inclusive ganhamos de Deus, olha que coisa fantástica, ganhamos de Deus a particularidade de sermos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Isso é maravilhoso, irmãos. E está certo que quando nós lembramos disso, essa informação, essa afirmação bíblica, ela carrega consigo uma série de características e qualidades que não dá tempo de destacar aqui. Nós também vemos, olha lá em Gênesis, capítulo 1, verso 31, essa é uma expressão que se repete na narrativa da criação. Quando cada etapa é concluída, se repete a expressão: e Deus viu que tudo o que havia feito ficou muito bom. O próprio Criador, olha que coisa legal, Ele contempla a sua criação. E no final de cada etapa concluída, e muito bem concluída, essa expressão é repetida pelo autor. E o Senhor viu, Deus viu, que tudo o que Ele havia feito ficou muito bem, muito bom. Porém, a história continua, a narrativa tem uma sequência, e a história que eu estou relatando aqui de maneira resumida, que começa de maneira plena e organizada, ela é afetada por uma realidade negativa e triste. Que inclusive, eu falei agora há pouco, divide a história da humanidade em antes e depois da queda. E nós vemos na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, algumas referências eu vou citar, mas não vai dar tempo de ler e entrar em todas. Mas em Gênesis, capítulo 3, verso 6, está registrado que a causa dessa divisão é consequência do desejo ambicioso dos primeiros representantes da humanidade de serem como Deus. Olha só, o próprio ser humano, o próprio homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, foram responsáveis por essa divisão. Está lá no texto que o diabo mentiu, está lá no texto que ele seduziu Eva, que ele enganou Eva, mas está claro no texto que a decisão, a escolha de se rebelar contra Deus foi da Eva e depois foi de Adão. E quando nós vamos ver os evangelhos, lá em João capítulo 8, verso 44, você conhece esse texto. Jesus afirma ali que o diabo, quando ele mente, ele está falando sua própria língua, porque ele é mentiroso, ele é homicida desde o início. Ele é um mentiroso e ele é pai da mentira. E quando eu olho para essa narrativa de Gênesis e percebo Satanás com sua astúcia, enganando Eva, seduzindo, eu me lembro, irmãos, que as estratégias, grave isso, as estratégias do diabo, nosso inimigo, elas continuam a mesma. Ele ainda continua ardiloso, ele ainda continua sutil, ele ainda continua com a sua astúcia para seduzir, para enganar. E nós, como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Criador, nós precisamos estar atentos. Porque certamente nós já ouvimos muito isso em algumas outras pregações, ou até em comentários entre nós.
Em estudos bíblicos, nós dizemos assim, que o diabo não aparece para nós, não nos seduz com um tridente na mão, de chifre e rabo comprido, mas ele aparece, ele nos seduz, usando coisas boas e legítimas. E quando nós olhamos para a narrativa de Gênesis 3, eu não vou me atentar muito a isso, é isso que nós vemos, irmãos. Deus arquiteta, Deus projeta um plano organizado, um mundo fantástico, para que nós, junto com a criação, desfrutássemos de tudo que Deus havia planejado, de tudo que Deus havia organizado para nós. Mas o que acontece é que quando nós, no caso aqui Adão e Eva, primeiro Eva e depois Adão, pela ordem, dão ouvidos à sedução e à mentira de Satanás e tomam a decisão de se rebelar contra Deus, nós percebemos que a história é afetada. E o pecado, queridos, é tão sério para Deus. O pecado, a rebeldia contra a palavra de Deus, ela é tão grave aos olhos do Senhor, que isso custou a vida do seu filho unigênito. Adão e Eva não ficaram satisfeitos em serem imagem e semelhança de Deus, eles queriam mais do que isso. Desejaram o que jamais uma criatura, preste atenção nisso, poderia ter. E aí, eu fiquei me lembrando, eu anotei aqui um alerta na palavra de Deus e também uma instrução, eu vou compartilhar com vocês. Jeremias capítulo 17, verso 9, pode abrir esse texto, por favor, e depois Provérbios, capítulo 4, verso 23. Em Jeremias 17 tem um alerta sobre o coração humano, e em Provérbios 4, 23, tem uma instrução do rei Salomão. Mas quando eu me lembrei, antes de ler os textos dessa questão, eu me lembrei que o coração é a sede dos pensamentos, é a sede da vontade humana, que resulta na moralidade ou no comportamento humano diante de Deus, diante da natureza, diante de si mesmo e diante do próximo. E quando esse coração, uma vez seduzido e tomado pela ambição, causa grandes desastres, irmãos. Olha só a palavra, o alerta da palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, no versículo 9, tem todo um contexto histórico e específico dessa narrativa, mas olha só o alerta do profeta para nós em relação ao coração humano. Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha que alerta para nós, para o nosso próprio coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Como nós precisamos, queridos, tomar cuidado com os nossos pensamentos. Como nós precisamos viver conscientes de que o nosso próprio coração é enganoso. E uma vez seduzido, ele nos arrasta, ele nos leva para longe das expectativas que Deus tem para nós. E pensar nisso é muito importante, porque nós nos lembramos novamente de Adão e Eva.
tudo estava preparado para eles, tudo estava arquitetado para que eles pudessem dar sequência na criação de Deus. Aliás, o homem é um cooperador de Deus na criação, porque depois você vai ver lá na narrativa que Adão dá nome aos bichos, vai catalogando as espécies, vai dando nome às espécies. O que eles haviam recebido não estava totalmente pronto, eles precisavam trabalhar e cultivar a terra. Ou seja, Deus dá ao homem, ao ser humano, o privilégio de ser um coparticipante com Ele, um cooperador com Ele, no seu projeto fantástico. Mas o nosso coração enganoso, uma vez seduzido, tomado pela ambição, pelo egoísmo e por tantos outros sentimentos ruins, irmãos, e negativos, ele nos afasta para longe de Deus e dos seus projetos e do seu propósito. Como nós precisamos tomar cuidado com isso? E Salomão, o sábio filho do rei Davi, olha só lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, sabendo disso, olha a instrução que Salomão deixa para nós sobre o coração humano. Acima de tudo, guarde o seu coração ou os seus pensamentos. Olha só. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou dele, numa outra versão, procede as fontes da vida. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós pensamos. Agora, quando nós voltamos aqui para a narrativa de Gênesis 6, envolvendo Noé e sua família, essa narrativa é contrastada, se você prestar atenção no texto, olha lá de novo comigo, Gênesis capítulo 6. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que a história envolvendo Noé e sua família é contrastada com a corrupção, com a perversidade dos seres humanos na terra. A ponto, olha só, do autor enfatizar que toda inclinação dos pensamentos do coração dos homens era sempre e somente para o mal. E essa expressão, ela causa um espanto em nós. Quando eu leio, toda vez que eu encontro essa narrativa, eu fico assustado. Porque lá na frente, no capítulo 7, o autor menciona, ele registra próprio Deus se referindo a Noé e dizendo que naquela geração ele era o único justo na terra. E eu me lembro, quando eu olho, eu me encontro com essa expressão, e ela causa espanto em mim todas as vezes, porque eu identifico nessa expressão que a causa principal dessa maldade, dessa perversidade da humanidade, é a sua separação de Deus. Quando nós, irmãos, nós conhecemos isso no tema bíblico que nós intitulamos como divisão espiritual, quando há esse rompimento, o golpe mais fatal que o ser humano recebe é a separação do seu Criador. A separação que ele mesmo provoca por seu desejo ambicioso, e por causa disso, separado de Deus, com o coração, os pensamentos tomados por ambição e por pensamentos maus, o ser humano causa desastres. E por isso, olha lá o versículo 5 ao 7. Deus estabeleceu um limite de vida para os homens. Deus se entristece, olha só lá o verso. O autor usa a expressão que Deus se arrependeu de haver criado, ou de ter criado o homem
na face da terra. Certamente a Bíblia vai nos ensinar, vocês sabem disso, que é uma linguagem aqui adaptada para que nós possamos entender o que o autor, o que Deus está comunicando para nós, porque Deus não se arrepende, porque Ele não é como o homem que se arrepende. E esse arrependimento nessa linguagem nos mostra e nos ensina que Deus se entristece profundamente por causa da perversidade do homem na terra. Sabe, irmãos, eu fico pensando nos nossos dias. Daqui a pouco eu vou contextualizar isso e vou trazer algumas questões que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que é um alerta para nós, mas também uma instrução. Quando eu olho para os nossos dias, hoje, em pleno século 21, dia 9 de novembro de 2025, eu percebo que ainda há reflexos fortes dessa realidade atuando nos seres humanos. E talvez você pense como eu pensei enquanto estava lendo, estudando o texto bíblico, que há sim, que o ser humano é ambíguo, que o ser humano é capaz de fazer coisas boas, mas ele também é capaz de fazer coisas perversas e maldosas. E quando eu olho para essa narrativa, eu vejo que ela é uma pura realidade e que reflexos disso no coração do homem continua causando desastres, sofrimento nos nossos dias. E eu me lembrei, quando eu estava pensando nisso, que nós precisamos, irmãos, viver conscientes que todas as nossas ações, grave isso, todos os nossos pensamentos, eles estão sendo observados atentamente por Deus. A Bíblia ensina lá em Provérbios 15:3, vamos ler esse texto, que os olhos do Senhor, também é uma linguagem antropomórfica, para compreendermos o que o texto bíblico quer nos ensinar nesses dias. O texto diz ali que Deus observa, que Deus tudo vê, que Deus observa tanto os maus como os bons. Olha só Provérbios 15:3, olha o que está escrito lá. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Nós precisamos, irmãos, viver conscientes de que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, passam pelo olhar atento. E ainda bem, graças a Deus, passam pelo olhar misericordioso e compassivo de Deus. Ele enxerga as nossas falhas com compaixão. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. As nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a nossa maldade, muitas vezes, ela passa pelo olhar misericordioso e cheio de compaixão de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E nós também vemos no texto, eu quero fazer questão de destacar isso que eu anotei, que as ações de Deus sempre são justas. Às vezes, ou por muitas vezes,
Nós não compreendemos, irmãos, as ações de Deus, sejam em relação a nós ou aos outros, ou em relação a diversas situações que nós vivemos na vida. Mas a Bíblia, em vários textos, ela nos afirma que Deus é justo. As suas ações são sempre justas. E o seu juízo é uma resposta em consequência das ações perversas da humanidade. Hora ou outra, eu ouço alguém culpar a Deus pelas situações de sofrimento que a humanidade tem vivenciado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós observamos é que Deus é justo e o seu justo juízo é uma resposta em consequência das ações maldosas da humanidade. O texto diz, olha só o verso 7 e 13 de Gênesis 6, olha a palavra de Deus para Noé: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dele. E o que nós vemos na sequência da narrativa é Deus cumprindo o seu justo juízo. Noé constrói a arca, está lá a história, você pode ler durante a semana e estudar os outros detalhes. Noé constrói a arca, o texto diz que ele faz exatamente tudo como Deus mandou, e eu fico pensando, quem é fiel, é ou não é? Quem é obediente, quem é íntegro a Deus, quem presta atenção na palavra de Deus, faz aquilo que Ele determina, aquilo que Ele manda. Noé é fiel, faz exatamente o que Deus fez, constrói a arca. Ainda bem que ele não precisou correr atrás da bicharada. Imagina correr atrás dos bichos, para os bichos entrar na arca. Deus já tinha dado ordem, era só abrir a porta que os bichos entravam. E entraram na arca. Deus manda o dilúvio. 40 dias e 40 noites. Foi o suficiente para quê? Para exterminar da face da terra toda forma de vida. Quem sobra para depois dar sequência na história? Noé, sua família e o casal de cada animal que Deus havia mandado separar. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? A graça e a misericórdia de Deus a favor da humanidade e da sua criação. Porque afinal, qual que é a expressão que se repete em Gênesis? Tudo o que Deus fez havia ficado muito bom. E convenhamos, cá entre nós, tudo que Deus faz é caprichado, é ou não é? E aí, fim, acaba, Deus elimina tudo, sobra Noé, sua família e o casal de animais. E eu acho fantástico, porque não deve ter sido fácil ficar naquela arca com aqueles bichos, irmãos. Eu fico imaginando, meu Deus, eu que gosto de animais, minha formação é nessa área, eu amo bicho, mas eu penso que, com certeza, não foi fácil ficar naquela arca. E eu acho muito fantástico que o autor destaca que depois que a água baixa, Noé abre a porta da arca. Qual é a primeira atitude que ele tem em relação a Deus? Talvez se fosse muitos, inclusive até eu, já saía da arca chutando um barde e reclamando. Tá doido ficar aqui dentro dessa arca tanto tempo. O mau cheiro dos bichos, mau cheiro do xixi, mau cheiro do cocô dos bichos. Já saía reclamando.
qual foi a atitude de Noé? Ele dedica um culto a Deus. Ele adora o Deus Criador que havia preservado a sua vida e a sua família. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, o que essa lição ensina para nós de importante hoje? Eu destaquei 2 pontos. Pode dar mais um enter, Davi, por gentileza. O primeiro deles é a corrupção da humanidade na atualidade. Deus está vendo. Deus está vendo a corrupção da humanidade nos nossos dias. E é aqui, queridos, que está um ponto de alerta para nós. Porque a perversidade do homem, ela tem atingido proporções assustadoras a cada dia que passa. Nem é bom a gente ficar assistindo muito noticiário na TV, porque isso vai contaminando o nosso coração, cada notícia que passa. Infelizmente, nós observamos desdobramentos e consequências dessa maldade em todas as esferas da sociedade. Os princípios que Deus estabeleceu, que padronizam e norteiam a conduta moral dos homens, que constrói uma sociedade saudável, estão sendo ignorados pela humanidade. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso, princípios, como por exemplo, eu listei algum deles, a verdade. E esses princípios estão todos na Bíblia, é só ler e prestar atenção. A verdade, a responsabilidade, o compromisso, a fidelidade, a justiça, a compaixão, estão se perdendo numa época marcada pela mentira e pela superficialidade. Nós vivemos numa época corrompida. Os princípios de Deus estão se dissolvendo, estão sendo ignorados pelo homem. Mas quando eu lembrei disso, Deus trouxe no meu coração que a sua lei não muda. A lei de Deus não muda. Ela permanece inalterada, independente dos tempos e das épocas. Isaías 48 está escrito isso. E também está escrito, irmãos, esses textos eu quero ler com vocês. Abre comigo, Salmo, olha que lindo esse texto, Salmo 119, versículo 105, aquele texto que nós decoramos na escola dominical. Mas depois, quando a gente fica adulto, a gente se esquece dele. Salmo 119, verso 105, nos ensina que a palavra de Deus, ela ilumina, ela dá segurança para nós, ela aponta o caminho certo. Olha só, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A sua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Nós temos uma fonte segura, irmãos, que norteia a nossa moralidade diante de Deus, diante dos homens. Sabe qual é? Essa fonte segura é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Esses dias eu estava compartilhando com um amigo querido e dizendo para ele como eu amo a palavra de Deus, irmãos. Como a palavra de Deus, ela precisa ocupar um lugar de destaque no nosso coração, não só lá na nossa prateleira de livros, e aliás, prateleira de versões de Bíblia. Nós escolhemos, queridos, a versão que nós queremos. Essa semana eu vou ler linguagem de hoje. Semana que vem eu vou ler NVI. Semana que vem eu vou ler Nova Almeida, Revista Atualizada. Mês que vem eu vou ler NVT. Mês que vem eu vou ler a NAA, Nova Almeida Atualizada. Na semana que vem nós escolhemos as versões.
Nós somos um povo, uma igreja, queridos, preste atenção nisso, privilegiados quanto à revelação que Deus deu para nós. Mas essa palavra, ela ocupa um lugar de destaque aonde na nossa vida? Qual é o sentido que a Bíblia tem para nós? O quanto dessa palavra viva, que guiou a vida de Noé, tem nos guiado nesses dias? O quanto dessa palavra tem entrado em nós, nas nossas entranhas, nas entranhas da nossa alma, e tem moldado e tem transformado o nosso coração? O quanto dessa palavra viva e eterna nos guia nas nossas condutas morais em relação a Deus, em relação aos próximos? O quanto dessa palavra viva norteia o meu sentido de vida, o meu propósito de ser criado à imagem e semelhança de Deus? Sabe, irmãos, eu fico pensando nos meus períodos de oração, e olha, eu vou confessar para vocês que hora ou outra vem esse pensamento na minha mente, e eu confirmo esse pensamento em oração diante de Deus, e eu falo: Senhor, a sua igreja no Brasil precisa de um choque de realidade. Porque, como eu disse agora, nós temos versões para escolher, 1, 2, 3, 4, tantas versões. Só que qual o valor? Essa é a questão para mim. Qual o valor essa palavra ocupa na minha vida? E eu fico olhando os irmãos nos contextos de perseguição ferrenha, de perseguição dura, que arrancam as páginas da Bíblia. Essa semana, o capítulo 1 até o capítulo 3 do Evangelho de Mateus fica com a Maria. Maria, semana que vem, me devolve. Não esquece não, que eu estou doido para ler os capítulos 1, 2, 3 do Evangelho de Mateus. Essa semana, mais 3 capítulos, e mais 3 páginas é arrancada, é entregada para o José. José lê rápido e me devolve. Tem mais gente na fila querendo. E nós temos a Bíblia. Está com a sua na mão? Pode erguer o celular, não tem problema não, que eu sei que ela está no celular também, sem problema nenhum. Ergue a sua aí, ergue seu celular, que ela está aí dentro. Se tiver aí dentro, não tiver, não ergue não. Eu sei que ela está aí. Está percebendo? Ó, segurando, agarrando aqui. Não quero ver quem arranca ela da minha mão. Está aqui, irmãos, o livro da vida. Qual o valor essas palavras eternas têm causado no seu coração? Segundo ponto, que eu fiquei impressionado, mas que a narrativa bíblica é uma pena nesse ponto, irmãos, que ela não dá detalhes da vida de Noé. Fala que ele era descendente de Lameque, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Segue um pouco, mas ela não conta muitos detalhes da vida de Noé. Mas quando eu pego esse trecho que fala que Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus, eu fico pensando que isso é o suficiente para aprender com esse homem o valor de ser fiel a Deus numa geração onde a maldade e a corrupção havia tomado conta do coração dos homens.
E aí eu fiquei pensando que nós precisamos ser conhecidos por andar com Deus nessa geração. Andar com Deus, irmãos, nessa geração precisa impactar a nossa vida primeiro e a partir de nós influenciar e impactar a vida dos outros. Amém? As nossas atitudes mostram quem governa a nossa vida. Eu lembrei de uma frase que a minha vovó, esses dias eu achei, falando nisso, achei uma foto dela, que saudade. Ela falava assim, me diga, e depois minha mãe e meu pai repetia para mim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É uma expressão popular, falada e ensinada pelos nossos avós, pelos nossos pais, talvez, se você não for muito velho, ou melhor, se você não for muito novo. Mas as nossas atitudes mostram quem governa a nossa vida. Deus faz aliança com quem anda com Ele, irmãos. Deus não faz aliança com qualquer pessoa. Deus faz aliança com quem tem compromisso com Ele. Quantos aqui têm compromisso com Deus? Amém. Eu sei, eu estou diante de um povo, eu sei, que tem compromisso com Deus. E isso, irmãos, é o que vai nortear a nossa vida. Porque Deus faz aliança com quem tem compromisso com Ele. Andar com Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, o que significa? Espírito Santo, revela para mim no texto. Eu vou estudar o texto, eu quero aprender o que significa andar com Deus nessa geração. E algumas coisas eu fui extraindo do texto. Uma delas é que andar com Deus significa seguir um caminho difícil. Um caminho que vai nos colocar numa rota totalmente contrária ao curso que a sociedade, que a multidão está acostumada a andar e a viver. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, depois você pode anotar e ler esse texto, Mateus 7, 13, 14, Jesus manda os discípulos entrarem pela porta estreita. E ele alerta dizendo, olha, larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Andar com Deus, querido, preste atenção, significa entrar pela porta apertada, significa que o caminho é estreito, e caminho estreito é difícil de andar, é difícil de passar. Andar com Deus, eu fiquei pensando, significa ser uma nova criação. Deixar as coisas velhas, abandonar a velha vida e viver o curso da nova. E isso nunca foi fácil, mas nós vivemos um tempo onde ser cristão, ser discípulo de Jesus virou moda. É legal, a gente fica famoso, a gente cria página no Instagram, a gente ganha um monte de curtida pelas coisas que a gente coloca lá. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz e afirma que se nós estamos em Cristo, e ele está escrevendo para uma igreja, hein? Eu admiro a coragem e a fidelidade de Paulo, irmãos. O dia que eu encontrar ele, dá um abraço apertado nele, só não pode atravessar, né, pastor, do outro lado. Dá um abraço nele no corpo ressurreto. Mas eu admiro, porque olha, Paulo está escrevendo segunda carta para a igreja aos Coríntios, uma igreja que ele havia fundado. Durante as suas viagens missionárias, ele amava aquela igreja, uma igreja problemática, mas uma igreja, irmãos, cheia de dons, uma igreja abençoada.
E ele está escrevendo, dirige a palavra para a igreja e diz: olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Andar com Deus é viver uma nova vida. Andar com Deus significa viver consciente que a santidade é um mandamento, ela não é uma opção. E isso para nós da igreja Holiness faz todo sentido, porque a bandeira que nós carregamos, Holiness, santidade, e nos lembra lá em Levítico 11:45, 1 Pedro 1:15-16, com certeza ele está fazendo citação de Levítico, nos lembra que a santidade é um mandamento de Deus, não é uma opção para aqueles que querem entrar pela porta estreita, que querem seguir o caminho apertado. A santidade não é viver sob regras rígidas que nós não podemos cumprir, irmãos. Que, aliás, só afastam as pessoas de Deus e da igreja. Esses tempos eu conversei com uma moça, e ela estava relatando para mim exatamente esse ponto. Pastor, sabe por que eu não vou para a igreja? Irmãos, aquilo entristeceu meu coração. Eu disse: por quê, querida? Porque as regras que eu sou obrigado a seguir são por demais custosas, pastor. E eu fiquei lembrando, irmãos, que quando eu olho para as Escrituras, meu Deus, elas apontam, elas mostram que a santidade define a nossa identidade, o nosso propósito. Ela nos ensina que santidade não são regras rígidas, que nós não conseguimos cumprir, mas que santidade nos coloca no caminho de Deus, que santidade molda o nosso pensamento, e consequentemente as nossas ações e comportamentos. Que a santidade é uma maneira de viver, é um estilo de vida, de acordo com os princípios do Senhor. Não são regras engessadas e rigorosas que nós não conseguimos cumprir. 1 Pedro 2,9, lembra desse texto? Vocês são geração eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é lindo, irmãos, porque no único versículo Pedro define o que é santidade. Ele define a nossa identidade e a nossa missão como povo de Deus. Amém? E por último e por fim, eu quero concluir. Pode seguir o slide. Isso. Encorajando vocês a perseverarem firmes até o fim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, persevera firme até o fim. Ainda que as perspectivas bíblicas em relação ao mundo que vivemos, e aliás, em relação a nós como discípulos de Jesus, sejam desafiadoras e difíceis, irmãos. Sabe, uma das coisas de tantas que eu não consigo nem listar e enumerar, que eu acho fantástico em Jesus, na sua caminhada com os discípulos, é que ele sempre foi realista. Lá em Mateus capítulo 24, pois você pode ler esse texto. Jesus é muito realista com os discípulos, eles estão caminhando, você conhece o texto. E enquanto eles caminham, o templo, o esplendoroso templo de Salomão, hoje só sobrou o muro que cerca o pátio onde ficava o templo, estava num período de reformas instituídas por Herodes o Grande. Devia ser uma reforma, imagina, algo fantástico.
a ponto de chamar a atenção dos discípulos. Eu fico imaginando eles dando um toque, caminhando do lado de Jesus, dando um toquinho: Senhor, dá uma olhada, olha que coisa linda. Olha aquela pedra, esculpida, quadradinha, retangular, encaixou. Senhor, que coisa fantástica. E Jesus faz uma afirmação para eles, que chama a atenção dos discípulos. Jesus fala: olha, eu digo a verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra. Você lembra do texto, né? E nesse momento os discípulos ficam com a pulga atrás da orelha. Aliás, o que eles mais tinham era a pulga atrás da orelha, né? E depois, no momento particular: Senhor, como é que vai ser? Conta melhor para nós. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? Quais serão os sinais do fim dos tempos? E aí Jesus, irmãos, no capítulo 24 inteiro de Mateus, ele começa a fazer um alerta para os discípulos. E ele fala: olha, virão falsos profetas, guerras e rumores de guerra. Hoje, nos nossos dias, não está acontecendo guerra não, né, irmãos? Guerras, rumores de guerras, catástrofes sociais e ambientais. Pena da cidadezinha, hein? Lá no Paraná, devastada pela catástrofe ambiental. Perseguição, morte dos discípulos, escândalo, ódio, traição, aumento da maldade. E Jesus afirma que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E ele menciona que isso só seria o início das dores. Mas ele diz também que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, queridos, no nosso dia é uma virtude daqueles que seguem Jesus. Quantas pessoas têm chegado, quantas pessoas muitas vezes estão do seu lado, aí na cadeira sentando, ouvindo a mensagem. Dali a pouco nós olhamos: quantas pessoas do meu lado. Eu olhei, eu vi do meu lado, caminhando comigo. Dali a pouco eu olhava: ué, cadê o fulano? Ah, foi embora. Desistiu do caminho. Diz que o caminho é muito difícil. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, queridos, é a nossa meta, é o nosso objetivo. Nós não somos daqueles discípulos que abandonamos o caminho pela metade. Nós não somos aqueles que abandonamos Jesus ou trocamos ele por coisas dessa vida e desse mundo. Nós não somos daqueles, ou somos, que abandonamos Jesus quando a primeira dificuldade bate, o primeiro sofrimento bate na nossa porta. Mas nós somos daqueles, irmãos, que mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo na ansiedade, mesmo no sofrimento, confiamos em Deus e perseveramos nele. Esses dias, eu confesso a vocês, Patrícia não está aqui para ouvir, ainda bem, mas ela sabe disso. Diante de tanta luta, irmãos, de tanto sofrimento, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Sabe o que Deus me respondeu? E a resposta dele me salvou, irmãos. Eu ouvi como uma voz audível, mas que bradou, que veio com força lá de dentro, do fundo da minha alma. Ele me disse: Fábio, eu sou a sua rocha eterna. Sabe por que eu estou aqui? E por que você está aqui? Porque essa rocha eterna e segura tem te sustentado. E se você quer saber, eu vou afirmar o que Deus afirmou.
Essa rocha, que é a presença do nosso Deus, vai continuar te sustentando e você vai perseverar até o fim. E por último, eu me lembrei, destaquei que nós somos o povo da aliança. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé primeiro, depois Deus faz com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Só que tem uma coisa, irmãos, essa afirmação, nós somos o povo da aliança, carrega um sentido muito profundo. Eu fiquei pensando que firmar uma aliança com Deus, olha, não é firmar aliança com homens. Quando nós firmamos aliança com Deus, nós precisamos estar consciente que nós precisamos manter a fidelidade nessa aliança até as últimas circunstâncias. Até o último suspiro da nossa vida, nós precisamos manter o compromisso, porque a aliança que nós temos é a aliança que Deus fez conosco, é uma aliança que envolve compromisso, que envolve fidelidade, irmãos, que envolve perseverança. Aliança não é algo que nós jogamos, tiramos, jogamos de lado, esquecemos, porque aliança envolve compromisso. Aliança envolve relacionamento, desculpe. Aliança envolve fidelidade, envolve uma resposta de ambas as partes. Quando Deus faz aliança conosco, não é Ele só o responsável por manter essa aliança e o compromisso da aliança, somos nós também. E assim como no exemplo de Noé, isso nos ensina que a nossa conduta em relação ao mundo, ela precisa ser diferente. Às vezes, nós olhamos para o incrédulo, para o descrente, que às vezes tem uma atitude, um comportamento mais decente do que os próprios cristãos. Mas nós olhamos para eles, irmãos, nós olhamos para um mundo em caos e desespero, em trevas, esperamos deles uma resposta, mas na realidade, a resposta ao mundo, ela vem do povo da aliança. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte, no começo, Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus diz, olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, não serve para nada. A nossa espiritualidade, irmãos, ela tem um sentido de ser. E esse sentido de ser é nos transformar, para que através de nós Deus alcance e transforme o mundo. Vocês são, olha a afirmação que Jesus faz para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Às vezes nós não acreditamos em nós mesmos, mas Jesus sempre acreditou em nós. E essa é uma das afirmações que comprovam isso. Quando ele olha para os discípulos, Pedro, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Judas, Tadeu, Judas Iscariotes, e diz para eles, vocês são a luz do mundo. Se tem alguém que acredita em nós, irmãos, às vezes mais do que nós mesmos, com certeza mais do que nós mesmos, é o Senhor Jesus. E Ele espera que a luz dele brilhe em nós e através de nós. E se nós esperarmos que luz brilhe no meio da luz,
não vai ressaltar diferença nenhuma. Mas quando acendemos uma candeia, quando acendemos uma vela, no ambiente escuro, aquela luz faz toda a diferença. E por último, Noé andou com Deus. Dá mais um enter, Davi, por gentileza. Noé andou com Deus na sua geração. E por isso a Bíblia define ele como sendo um homem justo e íntegro. E aí tem uma pergunta para nós pensarmos. As nossas ações, as suas ações, comprovam que você anda com Deus? Feche os seus olhos por um instante. Aqueles que vão acompanhar a mensagem posteriormente, que você seja encorajado, instruído pela palavra de Deus. E nós que estamos aqui,